Você tem estado ansioso, ansiosa? Sem saber o que vai acontecer? Preocupação sobre o que vai acontecer, sobre o seu futuro, sobre como as coisas vão se resolver? Tem estado muito preocupada realmente, com medo até? Escute só o que o Senhor Jesus falou. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nós podemos perceber que o Senhor está falando, porque muitas vezes nos questionamos, quem sabe você também não está assim preocupada com o amanhã, com o mantimento talvez do corpo, o alimento, ou então com as vestes? Você tem andado ansioso até com outras coisas, como as coisas vão se resolver, como tudo vai se solucionar. Mas Jesus fala em relação que se Deus alimenta a ave, que nem planta nem cega, mas ele se preocupa, ele cuida daquela ave, quanto mais a gente não é mais importante para Deus do que as aves. Se ele veste tão bem o lírio do campo, que nem Salomão se vestiu tão bem, ele também não vai cuidar das nossas vestes? Ele sabe as nossas necessidades. O que é que fala? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, a gente não precisa ficar preocupado com o nosso amanhã, com o futuro, porque Deus sabe a nossa necessidade. Mas devemos antes fazer o quê? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós devemos focar nossos olhos, focar o nosso objetivo, o nosso coração, em buscar a presença de Deus, em buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E não devemos ficar preocupados com as demais coisas, porque Deus nos acrescentará. Mas devemos fitar os nossos olhos em Jesus, devemos pôr a nossa confiança nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se lance nos braços do Pai, se confia em Jesus com todo o teu coração. E se por algum motivo você tem andado ansioso, ansiosa, se por algum motivo algo vem lhe afligindo, lhe causando ansiedade, olha só o que está escrito em 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, em todos esses versículos, nós podemos perceber que não devemos ficar ansiosos, porque Deus cuida da gente. Ele está cuidando, independentemente do motivo que tem trazido essa ansiedade, independentemente das preocupações que têm vindo, nós precisamos aprender a confiar em Deus, nos lançar nos braços dele, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós como seus filhos amados, filhos e filhas amados. Ele cuida de nós de uma maneira tão sublime, tão sobrenatural, tão inigualável. Mais do que um pai e uma mãe cuida de seu filho, Deus cuida de nós. O amor dele é inexplicável, algo tão grande, tão maravilhoso.
Então nós precisamos aprender a depositar o nosso coração e a nossa confiança em Deus. E confiar nele, porque ele tem cuidado de nós.